Após a Segunda Guerra Mundial, a recém-criada Organização das Nações Unidas, também conhecida como ONU, estando com a responsabilidade de mediar o conflito territorial na região da Palestina entre os judeus israelenses e os povos árabes, acabou propondo a criação de um Estado israelense e, com isso, a divisão dessas terras entre esses dois povos, ficando 53% do território para os judeus e 45% para os palestinos, enquanto que a cidade de Jerusalém ficaria sob controle internacional. Mas a divisão da Palestina proposta pela ONU não foi aceita pelas nações árabes, o que aumentou consideravelmente a tensão já existente na região. E por este motivo, após a proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, 4 grandes conflitos armados já ocorreram entre esses dois povos até outubro de 2023, quando se iniciou o 5º conflito. E será sobre esses primeiros 4 conflitos que nós iremos estudar nessa videoaula. Mas é claro que antes de começarmos, eu vou pedir para vocês fazerem aquela generosa contribuição se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e ativando o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Antenado. No dia seguinte, após a proclamação do Estado de Israel, que ocorreu em 14 de maio de 1948, não aceitando a divisão territorial proposta pela ONU, o povo palestino, unidos a outros 5 países árabes, declararam guerra contra Israel, dando início a um episódio que ficou conhecido como Primeira Guerra Árabe-Israelense. E após um ano de guerra, as nações árabes assinaram um armistício com Israel, que saiu como o grande vitorioso dessa guerra, ampliando aproximadamente o seu território em 1/3, e com isso os israelenses passaram a dominar cerca de 79% da Palestina. Mas a perda territorial na Primeira Guerra Árabe-Israelense não foi a única consequência para o povo palestino, pois a guerra também forçou mais de 700 mil palestinos a se refugiarem fora dos territórios que haviam sido conquistados por Israel. E este êxodo, acompanhado do elevado número de pessoas desalojadas, passou a ser chamado pelos palestinos como Nakba, que em árabe significa grande tragédia, destruição ou catástrofe. Uma outra consequência da Primeira Guerra Árabe-Israelense que perdura é a divisão do território palestino em 2 partes. A Cisjordânia, que também inclui Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza. E através dessa divisão, essas 2 partes do território palestino deixaram de ter uma ligação por terra entre elas. E alguns anos após a Primeira Guerra entre árabes e israelenses, uma crise no Canal de Suez, em 1956, foi responsável por um outro confronto militar, desta vez entre Egito e Israel, que teve o apoio do Reino Unido e da França. E após 9 dias de conflito, as tropas de Israel, França e Reino Unido se retiraram do território egípcio e as fronteiras permaneceram como estavam. Isso até junho de 1967, quando foi iniciado o 3º conflito, que ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias. Que durou apenas 6 dias mesmo, e no final Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, Gaza e a Península do Sinai, que pertencia ao Egito. Já a questão de Jerusalém é um caso à parte, e por ser um pouco complexo, será estudado separadamente em uma outra videoaula deste canal, da qual eu estarei deixando o link no card logo acima. Já o 4º conflito dessa série de disputas entre árabes e israelenses foi a Guerra de Yom Kippur,
que em 1973 colocou o Egito e a Síria contra Israel. E essa guerra durou apenas 20 dias, mas as suas consequências se estenderam por anos e levaram a um evento muito importante para a região. Pois, em 1978, o Egito tornou-se o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel durante os acordos de Camp David. Dessa forma, o Egito recuperou o Sinai, mas renunciou à faixa de Gaza. E além do Egito, a Jordânia é o único país árabe que também assinou um tratado de paz com o Estado judeu. Até hoje, os outros estados árabes da região e o Irã, que é composto por uma população descendente dos persas, não reconhecem o Estado de Israel e consideram que os judeus ocuparam aquelas terras de forma ilegal. Mas, no fim das contas, os acordos de Camp David foram muito importantes, pois marcaram o fim da guerra aberta entre Israel e os estados árabes vizinhos. Mas e o que isso significa? Que a partir daquele momento, o conflito deixou de ficar concentrado na luta entre os estados árabes vizinhos de diferentes nacionalidades e Israel, mas na luta entre palestinos e israelenses. Até hoje, Gaza e Cisjordânia estão em parte sob o controle militar de Israel e em parte sob a administração da Autoridade Nacional Palestina e do Hamas, que desde 2007 controla a faixa de Gaza. E isso nos levará para o próximo vídeo, onde iremos estudar sobre as intifadas e o surgimento do Hamas, chegando até o quinto e atual conflito que teve início no segundo semestre de 2023. Enquanto isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até mais!